Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados, paz e bem. Hoje é dia 4 de agosto, segunda-feira, dia do Padre, né? Eu queria desejar meus parabéns para todos os sacerdotes, em especial aqueles que eu conheço, eu tenho o prazer de conhecer. Amém? Aqui vai os meus parabéns para vocês, tá? E vamos juntos, né? Chamar o Espírito Santo. O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 14, dos versículos do 13 ao 21. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-neis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, e com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eu vou proclamando e tentar fazendo já a minha reflexão. Amém? O Evangelho é um pouco grande, tá? Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. E ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Bom, meus amados, aqui já nos deixa emocionados, né? Porque a gente já percebe a santidade de Jesus. Santidade, né? A maturidade. Né? Porque ele sai para viver o luto do seu primo, né? E não só o luto do seu primo, porque ele já sai ali com uma cabeça totalmente mexida, porque não só um luto, né? Porque o seu primo, ele teve uma morte violenta, né? Não foi uma morte qualquer, foi uma brutalidade, né? Seu primo foi decapitado, né? Não foi uma morte qualquer. Se a gente observar, não foi uma morte qualquer. Foi uma brutalidade, né? O primo dele ele foi um mártir, né? Foi um pregador bem respeitado, né? Então, assim, não foi um luto qualquer. E ter essa postura é de tirar o chapéu. Não é para qualquer pessoa. Não é para nós, meros mortais. Vamos lá. Tá. Jesus partiu do barco para um lugar deserto e afastado, mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Parece que eu estou vendo os discípulos. É agora que nós vamos presenciar outro milagre. Porque já tinham presenciado os outros, né? Esse aqui era outro, né? Quando Jesus disse isso, eu fico imaginando o alvoroço entre os discípulos. Outro, ele vai fazer outro, né? Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes.
ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Botar um incensozinho aqui. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor se compadeceu, começou a ensinar e depois deu comida. Multiplicou pães e peixe. E no momento de dor, não esqueceu de si mesmo para ajudar o seu irmão. Diante das necessidades do povo, a primeira tentação é deixar que resolva os próprios problemas. Deus misericordioso, ao contrário, se solidariza com esse povo, curando e alimentando. Quantos de nós, no momento desse, tinha picado a mula, né? Quantos de nós, ó? Tu é doido, mano. Mas a maturidade, né? A maturidade. Sobre separar as coisas, né? Missão. Foi generoso e atento, né? Generoso e atento. Generoso e atento. A gente não sabe mais. Isso aqui é uma lição pra gente, né? Eu coloco como uma lição pra gente. Quantos de nós não sabemos mais ser generoso com o seu próximo? Né? Eu pego isso para a nossa vida. A gente não sabe mais ser generoso com o seu próximo. Nós somos egoístas. Né? A gente começa a falar, a gente já está sendo egoísta, a gente já não quer... Não. Principalmente, às vezes, principalmente quando se fala de dinheiro, né? Eu dou meu próprio testemunho, né? Essa semana agora se torna chato. Né? Essa semana agora eu tive problemas. Sempre tem problema, né, na parte financeira.
Estou passando por problemas financeiros já há muito tempo, já não é de hoje. E sempre quando tu começa a falar e que a pessoa percebe que tu vais falar de dinheiro, ela te corta, ela te faz, ela não quer te ouvir, né? Se torna até chato, né? Tu te torna uma pessoa chata. A pessoa começa a falar dentro de si, nunca vai parar. Parece que eu já parece que eu consigo entender o que ela está pensando dentro dela. Nunca acaba esse problema financeiro desse cara, meu irmão. Nunca para, nunca resolve, nunca isso, nunca aquilo. Porque ela não consegue entender o drama que tu vives, né? Ah, tá, tu já errou, cara. O que eu posso fazer? Eu já errei. Eu tô tentando consertar o meu erro, mas não é assim, no estalar de dedo que eu vou consertar, que eu vou ajeitar. E muitas pessoas acham que é assim que tu vais consertar. E não é bem assim. Tem um tempo. Por mais que eu tente consertar as coisas que eu já... Mas não vai se consertar da noite pro dia. A cagada, como diz o caboclo, foi muito grande. Talvez demore mais do que uma década para se ajeitar as coisas. Mas as pessoas acham, porque eu parei de reclamar, porque eu fui calado, sou obrigado a parar de reclamar pela sociedade, pelas pessoas, porque se eu reclamar, eu estou atraindo negatividade para mim. Eu sou obrigado a parar de reclamar, porque as pessoas, que a sociedade, ela me força a parar de reclamar, parar de falar, de não falar mais. Eu sou obrigado hoje em dia a falar, porque eu estou atraindo negatividade para a minha vida. É assim que a sociedade diz hoje. Pare de reclamar, você está atraindo negatividade para você. As pessoas não veem que se eu estou botando para fora, eu estou me aliviando. As pessoas não entendem que eu me bloqueando, eu estou piorando a minha situação. Entende? As pessoas não entendem isso. Mas enfim, voltando. Então hoje, eu vou, por exemplo, o egoísmo que eu estava tentando passar, né? As pessoas hoje em dia são muito mais egoístas. Elas não querem. O Evangelho de ontem fala sobre isso. Que o Senhor diz, louco! Né? Louco! Queres guardar? Amanhã mesmo te chamarei. E aí? E aí? Tu não emprestou pro cabra que estava precisando? É uma realidade. Foi eu que disse não, foi o Evangelho de ontem. Se tu achar que é mentira, vai te reclamar com Jesus e com Deus. Mas é isso. É a mesma coisa que hoje. O Evangelho diz hoje também a mesma coisa. Não sou eu que digo. Então, por isso que eu digo, eu acolho ser generoso como Jesus. A generosidade acolha o seu irmão. Acolha com todo o seu coração. Se você puder ajudar, ajude, meu. Ajude. Ajude. Para de ser hipócrita. Hipócrita. Só ajuda quem te ajuda. Bando de hipócrita. Que o Senhor te abençoe, te livre e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.